Bom dia, irmãos. Graça e paz. No domingo passado, nós concluímos a série de estudos sobre autoridade espiritual. E nesse domingo, nós estaremos dando início a uma nova série de estudos, que traz um tema muito propício para o momento em que estamos atravessando: a esperança em tempo de quarentena. E para essa série de estudos, nós utilizaremos a revista Palavra e Vida. E essa revista, ela está disponível no site batistafluminense.org.br, no setor Mídias, Revista Palavra e Vida. Então, os irmãos que quiserem baixar esse material para estar acompanhando os estudos, vai ser de muita valia. Que Deus a todos abençoe. A lição de hoje, de número 1, trata da Igreja Nunca Fecha. Esse é o título da lição de hoje. A Igreja Nunca Fecha. E o texto bíblico base está descrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículos de 9 a 19. E o texto desse estudo foi escrito pelo pastor Elilde Júnior Macharete Fonseca. Estaremos lendo o texto bíblico que se encontra em 1 Coríntios 3, capítulo 3, do versículo 9 ao versículo 19, que servirá de base para o nosso estudo hoje. Lembrando que o título da lição é A Igreja Nunca Fecha. Versículo 9. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Glória a Deus. Então, como introdução, o autor aqui nos diz que estamos vivendo um tempo desafiador, em razão da pandemia de Covid-19. Sem dúvida, estamos diante de um fato inédito, que mudou drasticamente a rotina das igrejas. Templos fechados, cultos online, atividades suspensas. Imperiosamente a dinâmica das igrejas foi mudada. Porém, a Igreja de Jesus nunca fechou, porque a igreja somos nós. Patrimônios vazios e rotinas remodeladas, mas a igreja continua a mesma, ativa e influente no mundo, como sal e luz, sal que dá sabor e luz que ajuda a iluminar o caminho. Sabemos nós que nós refletimos a luz, porque conforme está escrito em João, no capítulo 1, no versículo 9, a luz verdadeira é Jesus Cristo, que vindo ao mundo ilumina todos os homens.
Então nós apenas refletimos a luz de Cristo através do nosso viver diário, através do nosso testemunho pessoal. Pois para o mundo nós somos a Bíblia que eles leem. É através do nosso testemunho que a palavra de Deus impacta a vida dos que não creem. As ondas estão agitadas, os ventos contrários se agigantam, a embarcação parece que vai ruir. Porém, está conosco aquele que até o vento e o mar lhe obedecem, como está escrito em Marcos, capítulo 4, versículo 41. Então, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? É o Senhor Jesus Cristo, a base, o fundamento da nossa fé. Jesus se importa conosco, conduzindo-nos à bonança. É questão de tempo, irmãos. Em breve, tudo voltará à normalidade e estaremos juntos sem restrições. Eu creio. É claro que essa esperança motivadora não faz de nós pessoas insensíveis, pois lamentamos profundamente as vidas ceifadas, rogando a Deus pelas famílias. A solidariedade fala mais alto, porém não é incompatível e não se propõe a abafar a euforia dos corações que esperam no Senhor e cujas forças são renovadas. Vamos ler Isaías 40, versículo 31, que fala sobre renovação de forças. Isaías 40, versículo 31. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, os que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças. Então, a nossa esperança, ela deve estar firmada no Senhor. Por isso, nunca é demais afirmar que a igreja de Jesus nunca fecha. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, como está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Muito menos um vírus. Nada detém a marcha do povo de Deus, mesmo em quarentena. Mesmo em quarentena, somos impulsionados a prosseguir, pela esperança que temos em Deus, de dias melhores. E esperança também na glória, no porvir. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta à Igreja de Deus em Corinto, dedicou-se a tratar as causas da divisão na igreja, enfatizando que o santuário de Deus são as pessoas e não os prédios, como descrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 16 e 17. Parece óbvio, mas esse entendimento é fundamental para a saúde doutrinária do cristão. Então é fundamental que o cristão saiba que ele é templo do Espírito Santo, que habita nele o Espírito Santo de Deus. Primeiro tópico do estudo de hoje: cooperação madura e consciente, baseado no versículo 9, do capítulo 3 de 1 Coríntios. A sinceridade de Paulo dá um tom enérgico ao início do capítulo. Não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, se encontra no versículo 1. Ele acentua a diferença entre aqueles que compreendem as verdades espirituais e aqueles que não compreendem, pois não conseguem pensar além da vida terrena e física. Realmente, irmãos, mesmo no mundo religioso, na qual somos inseridos, há ainda alguns irmãos imaturos, alguns irmãos que alimentam-se apenas de leite, pois não conseguem deglutir os alimentos sólidos, não conseguem ter uma visão, discernimento espiritual, ou limitar-se, ou por não buscar a santificação, que é um processo de crescimento em que todos nós devemos trilhar. Muitos se acomodam
por terem sido salvos e param por aí, param no início. Não que esses não sejam salvos, como nós abordaremos mais à frente, mas que eles não conseguem discernir totalmente as questões espirituais, pois não estão preparados para isso, eles não se prepararam para isso. Não amadurecer na fé é um problema para a vida cristã. O leite precisa ser substituído por alimentos sólidos. Isso faz parte do crescimento. Por ainda serem carnais, Paulo não podia aprofundar os seus ensinos, como está escrito no verso de número 2. Por exemplo, achar que só podemos servir a Deus nos templos é prova de imaturidade espiritual. Buscar manter-se fiel somente quando o templo está acessível é enganar-se a si mesmo. Irmãos, como o templo do Espírito Santo, onde pisarmos os pés, aquele lugar ali se torna santo. Nós devemos ser referencial para qualquer lugar que adentrarmos, em qualquer lugar que pisarmos a planta dos nossos pés, nós ali devemos nos tornar um referencial para aqueles que nos cercam. Porque, como eu disse, nós somos o sal e luz para este mundo. Então, devemos nos conduzir de acordo. Se assim não fizermos, nós estaremos demonstrando imaturidade espiritual. E enganamos-nos a nós mesmos. Pela carnalidade que imperava, a igreja em Corinto estava mergulhada no partidarismo, afogando-se em inveja e discórdias. Versículo 3. Havia os que se declaravam de Paulo e os de Apolo, no versículo 4 que se encontra. Não focaram no fim, se perdendo nos meios, pois Paulo e Apolo foram apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Versículo 5. O único que poderia dar crescimento à plantação iniciada por um e regada pelo outro é o próprio Deus, como descrito no versículo 6. Então, nós somos apenas instrumentos de Deus. A glória é de Deus, a glória é para Ele. Ele é quem dá o crescimento da obra. Ele quem proporciona que essa obra seja concluída. Paulo os exortou à maturidade, pela consciência de que somos tão somente cooperadores de Deus. Versículo 9. Ele usa duas imagens, lavoura e edifício. A ideia de estabelecer a comparação entre a igreja e uma lavoura é riquíssima. Lavoura nos remete à plantação, cultivo e colheita. Outra imagem oportuna é comparar a igreja a um jardim. Porém, jardins são mais estáticos. Lavouras são mais dinâmicas. Um jardim é podado para manter uma imagem fixa de adorno, de embelezamento do local. Já uma lavoura, ela é constantemente cultivada para produzir. Então a lavoura produz frutos. Nós somos lavoura de Deus. Ele, como legítimo dono e provedor, se utiliza dos seus colaboradores, cooperadores, Paulos e Apolos, na plantação. Então ele se utiliza de todos para que o reino dele se estabeleça na terra, para que o reino dele cresça. E a glória é toda dele. Há plantadores e cultivadores, mas só a colheita porque Deus dá o crescimento. Então só é possível a colheita, novos frutos, novas conversões através de Deus. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus quem convence. O crescimento é uma garantia que só Deus pode dar. É por isso que podemos fazer a nossa parte e descansar nele. Nossa esperança está no Senhor. Glória a Deus. A partir do momento que nós pregamos a palavra, damos testemunho de Cristo através de nossas ações, nós só temos que descansar no Senhor.
orar ao Senhor e entregar a Ele, pedir a Ele que aquela pessoa seja conduzida aos seus pés, seja conduzida à cruz, seja conduzida a Cristo. O tópico 2 traz construção adequada e convicta, conforme versículos 10, de 10 a 15. Paulo também usa a imagem do edifício, versículo 9, e passa a falar sobre construção. Ele fala de si como construtor, como um lançador de alicerces, pois essa era a característica do seu ministério. Era um missionário, um plantador de igrejas, estava sempre viajando. Estabelecia o alicerce e outro continuava a construção sobre ele. Versículo 10. Então, Paulo, ele era missionário, ele era um edificador de igrejas. Ele estabelecia o fundamento naquela igreja ali, que é Cristo, ele falava de Cristo, dava as doutrinas, né, que recebeu do próprio Cristo, e embora ele não convivesse, não tivesse convivido com Cristo, ele recebia a orientação de Cristo através do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo é tão importante em nossas vidas, irmãos. Assim como Deus falava com Moisés, Paulo ouvia nitidamente a voz de Deus. E ali ele era conduzido a estar edificando igrejas, dando a base, que é Cristo, os conhecimentos sobre Cristo, para aqueles outros irmãos. E ali ele edificava, ele instaurava igrejas, mas outros cuidavam da igreja. Por ele ser missionário, ele não fixava em determinada igreja, mas ele ia instaurando igrejas, ajudando na construção, no início de igrejas, e outros irmãos ali que eram discipulados por ele, continuavam aquele trabalho, regavam, era o processo de regagem. E o alerta sublimado foi: cada um veja como constrói. Foi um alerta de Paulo aos irmãos ali de Corintos, que cada um veja como constrói. Versículo 10. Paulo pregou e ensinou sobre Jesus Cristo, o único fundamento. Nenhum outro poderia ser lançado, como traz o versículo de número 11. Cristo é o fundamento da igreja. A solidez de uma construção está no seu fundamento. Então, Cristo é a pedra angular. Ele é o fundamento, ele é a base, para que todo o edifício de construção a uma vida de intimidade com Deus seja concluído. A solidez de uma construção está no seu fundamento. Por isso, o apóstolo Paulo foi tão enfático. É em Cristo que se constrói. E não se tratar apenas de construir, mas de construir condignamente. Então, construir de forma digna, de forma salutar. E junto aos outros irmãos, com os outros cooperadores da obra. A forma como se faz a construção é importantíssima, porque a obra de cada um se manifestará. Versículo 13. Sobre o alicerce poderá ser construído ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno ou palha. Versículo 12. Chegará o dia da avaliação, quando o fogo testará a obra de cada um, como está escrito no versículo 13. Serão recompensados aqueles cujas obras permanecerem. Versículo 14. As obras que se queimarem evidenciarão o prejuízo de seus construtores, embora salvos, como o apóstolo Paulo trata no versículo 15, do capítulo 3 de 1 Coríntios. Então, irmãos, aqui um detalhe é muito importante nesses exemplos de construção que o apóstolo Paulo deu à igreja em Corinto. Ele citou aqui alguns metais: ouro, prata e pedra preciosa, mas citou também madeira, feno e palha. Irmãos, o metal, quando passado pelo fogo, ele mantém a sua essência. Ele não deixa de ser metal.
O ouro, quando passa pelo fogo, ele apenas muda a substância física dele. Ele deixa de ser sólido para se tornar líquido. Agora, a madeira, a palha e o feno não. Eles são consumidos. Se desfaz. Aquela substância se desfaz. A essência se desfaz. Por isso, a destruição, ao consumo. E o apóstolo Paulo, ele foi muito enfático nisso, que nós seremos avaliados por nossas obras. Então, que tenhamos obras que permaneçam, obras firmadas no Senhor, para a glória de Deus. Paulo não está classificando como construções más ou construções ruins, e sim como inadequadas. Isso nos permite dizer que podemos apresentar a alguém uma mensagem parcial do Evangelho, levando o ouvinte a um entendimento inadequado, fraco, insuficiente da verdade de Deus. Bem, irmãos, por isso o pastor Billy, ele está sempre focando no discipulado. Porque não basta apenas falarmos de Jesus para uma determinada pessoa, para o nosso próximo. Nós devemos ajudar no processo de conhecimento de Jesus Cristo, para que esse Evangelho de Jesus Cristo não fique superficial, não fique incompleto. Tá ok, irmãos? Não fique fraco, não fique insuficiente de verdade de Deus, da verdade de Deus. Ainda bem que o que salva é o fundamento, Cristo, e não as nossas obras. A salvação é uma garantia da misericórdia divina e não do resultado das mãos dos construtores. Glória a Deus por isso, porque é pela misericórdia de Deus que somos salvos, por meio da fé, e a fé em Cristo Jesus. Então, não depende das nossas obras, porque se dependesse de obras, creio que nenhum de nós seria salvo, porque nós falhamos, nós erramos a todo momento. Então, nós glorificamos a Deus por essa misericórdia que nos alcançou. Os construtores que trabalharem mal, mas que forem fiéis, serão salvos. Versículo 15. Todavia, as suas realizações não servirão para nada, pois serão consumidas pelo fogo. A falta de convicção espiritual é prova de imaturidade, diante da qual as construções serão de madeira, feno ou palha. Então, quando não se gera uma convicção espiritual em si próprio e através de si em outros, através do discipulado, como falamos anteriormente, essa construção será de madeira, feno ou palha. Então ela será consumida pelo fogo. Ela não subsistirá. Lamentavelmente, há muitos cujas construções, embora sob o alicerce correto, não subsistirão. Ainda que eles tenham a Cristo como Senhor e Salvador, eles não têm ainda discernimento espiritual. Como falamos anteriormente, é questão de não buscar intimidade com Deus, não trilhar o caminho da santificação. E a palavra também nos adverte que sem santificação ninguém verá a Deus. Então é muito importante que não sejamos nécios, não sejamos insensatos em não buscar essa intimidade com Deus, não buscar santificarmos-nos a Deus. O terceiro e último tópico trata de habitação protetora e sagrada, versículos 16 a 17. Então, o terceiro tópico fala sobre habitação protetora e sagrada. É bem verdade que, por nós mesmos, não temos capacidade para uma construção à altura do Evangelho. Isso é fato, irmãos. Nós não somos dignos, não somos competentes. Por isso, vale a pena lembrar que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso, como escrito em 2 Coríntios 4, versículo 7. Então, irmãos,
Aqui o apóstolo Paulo, ele nos traz que nós somos o vaso de barro, mas em nós habita aquilo que há de mais precioso, o Espírito Santo de Deus. O próprio Deus habita em nós. Paulo levanta uma questão provocativa no versículo 16. Ele traz a seguinte pergunta: não sabeis, que sois santuários de Deus e que o seu Espírito habita em vós? É como se eles ainda não tivessem alcançado o entendimento da honrosa condição de ser igreja de Cristo, ou seja, ser santuário do Altíssimo, habitação do Espírito Santo, nação eleita, povo santo, povo escolhido. Igreja é muito mais do que templo. Igreja é gente habitada pelo Espírito. Por isso, a igreja nunca fecha. Prédios construídos e dedicados para adoração a Deus, por mais lindos e suntuosos que sejam, podem ser fechados e até mesmo destruídos. A igreja, jamais. Então, nós vivemos tempos assim. Em alguns países, a igreja não, mas os templos são destruídos. Esse mês passado mesmo, na China, lá um templo foi destruído e outros templos já foram destruídos lá. Mas a igreja do Senhor não pode ser destruída, porque a palavra de Deus nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A proteção da igreja é realizada pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor. Ele é o guarda de Israel, como diz Salmo de número 121. A presença do fiel protetor faz do santuário algo sagrado, como Paulo fala no versículo 17 do capítulo 3. Esse ensino é recorrente na carta. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, esse ensino que nós somos santuário do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, casa de Deus, ele é recorrente. O apóstolo Paulo sempre frisa isso, porque parece que a igreja em Corinto estava se esquecendo disso, tamanha era a carnalidade, a falta de discernimento espiritual dos irmãos, que estavam preocupados com questões banais, como um ser partidarismos, no caso, como um ser de discípulo de Paulo, outros serem discípulos de Apolo. Por questões menores eles discutiam. E nisso, esse evangelho libertador era colocado em segundo plano. Então, Paulo frisa a necessidade de que eles se conscientizem que são templos do Espírito Santo de Deus, que neles habita o Espírito Santo de Deus. E, portanto, eles deveriam dar frutos do Espírito. E a inimizade entre irmãos, a discussão banal, não traria frutos dignos de arrependimento para a igreja do Senhor, para a igreja em Corinto. E a expressão "a não sabeis" é utilizada 10 vezes em 1 Coríntios, sempre para introduzir uma afirmação incontestável. Como Deus ama a sua igreja, trabalhar para destruí-la é chamar para si a disciplina divina, porque a presença protetora e sagrada age poderosamente, pois o nosso Deus é fogo que consome. O nosso Deus é fogo consumidor, como está escrito em Hebreus 12, 29. Então, aqueles que de alguma forma tentam destruir a igreja do Senhor, que somos nós, eles estão afrontando a Deus, porque Deus é quem nos protege. Deus é o guarda de Israel. Ele é o guarda da igreja. Então, quando alguém se levanta
contra a igreja do Senhor, contra os irmãos na fé, ele está se voltando contra o próprio Deus. Na segunda carta aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre santidade, ele volta ao assunto, e que acordo tem o santuário de Deus com ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo, como ele disse, habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui o apóstolo Paulo extraiu um texto do Velho Testamento, que se encontra em Levítico, capítulo 26, versículo 12, em que o Senhor fala a Moisés que habitará em nós, e ele andará entre nós. Ele será o nosso Deus, e nós seremos o seu povo. Glória a Deus. Então eles estavam se prostrando até a ídolos, como alguns consideravam Paulo e Apolo como aqueles que deveriam receber alguma honra. E nós sabemos que toda honra e toda glória devem ser dispensadas somente a Deus. O autor aos Hebreus também discorre sobre o tema, porque toda casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Então, se conservarmos até o fim a nossa confiança e a glória da esperança, nós nos tornamos de fato fiéis à casa que somos, fiéis a Deus. Hebreus 3, versículos 4 a 6. Bom, irmãos, para concluirmos, o autor nos traz aqui algumas perguntas para pensar e agir, algumas perguntas para a nossa reflexão. A primeira pergunta, ele começa assim: não é uma tarefa tão fácil ficar em casa numa quarentena. É doloroso estar impedido de participar dos cultos coletivos presenciais e até mesmo, eventualmente, passar em frente ao templo da igreja e vê-lo fechado em pleno domingo. Mas, e antes da pandemia? Dávamos o devido valor ao congregar? A nossa postura demonstrava que, de fato, valorizávamos o privilégio de comunhão no mesmo espaço físico? Então, nós devemos refletir sobre isso. Será que dávamos valor nos momentos que tínhamos de comunhão com a igreja, com os irmãos? Somos santuário de Deus. É o segunda frase para a nossa reflexão, o segundo item para a nossa reflexão. Uma vez, aqui igreja é a gente, somos nós, como deve ser o relacionamento entre os irmãos em Cristo? Então, como deve ser o nosso relacionamento como igreja de Cristo, como santuário, templo do Deus vivo? Cristo, terceiro item, Cristo é o alicerce, o fundamento. Sobre ele devemos erguer construções adequadas. Como estão as obras das nossas mãos? Então essa é a última pergunta que o autor nos faz. Como estão as obras das nossas mãos? Quando elas forem manifestas, quando forem passadas pelo fogo, será que elas subsistirão? Então esse é um ponto para nós refletirmos também. Bem, irmãos, eu ultrapassei até um pouco o horário do estudo, mas creio em Deus que o Espírito Santo irá nos conduzir nesse processo de aprendizado e peço a Deus que abençoe a cada um dos irmãos que se propôs a estar tendo esse estudo, tendo essa aula conosco. Eu agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.